Você sabia que a nossa região participou da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo na Itália? Sim, é isso mesmo, a FEB, conhecida como Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, nós temos um monumento em Timbó para homenagear a eles, os pracinhas. Você sabe de onde eu venho do mundo inteiro, das selvas dos cafezais, da boa... Olá, meu nome é Bruna E eu sou Vinícius. e hoje nós iremos apresentar um pouquinho sobre este monumento. E o que houve por trás da Segunda Guerra Mundial na nossa região? Levo no meu coração terra que me viu nascer, por ela posso morrer. Ítalos e teutos brasileiros residentes da cidade de Rio dos Cedros, Pomerode e Timbó foram convocados pelo Exército Brasileiro a fim de combater as forças nazifascistas na Segunda Guerra Mundial na Itália. A situação do Exército Brasileiro no Sul era totalmente precária, faltando treinamento para os soldados e um equipamento totalmente desatualizado. Mas, com a Segunda Guerra Mundial eclodindo na Europa, o Brasil teve que ter uma urgência maior para a situação dos seus soldados, dando assim um treinamento melhor para eles conseguirem batalhar na Itália. A presença de grupos nazistas no Brasil acabou preocupando as autoridades. Muitos dos imigrantes que vieram no século XIX trouxeram consigo seus costumes e suas tradições. E muitos deles também trouxeram ideologias do Partido Nazista. Durante a Era Vargas, foram promovidas muitas medidas governamentais que excluíam esses estrangeiros. Não podiam falar alemão, era obrigado a falar português nas escolas e em todo lugar. Se te vissem falando alemão nas estradas, em qualquer lugar público ou em casa até, você era levado para um campo de concentração, nos piores casos. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Esse nacionalismo, aqui na região, ele não tinha cara ainda, né? Não tinha fachada para a gente entender direito. Meus pais não falavam português e eu, naturalmente, também não. Então, a gente sentia essa insegurança, medo, sabe? Quando a gente saía para a rua, os pais já vinham atrás, não falem alemão, não falem alemão. Minha mãe, então, quase não saía, não fazia compras, não saía, ou só ia lá onde ela podia falar alemão. Dentro de casa continuou-se a falar alemão, não era obrigado, senão a mãe ficava boiando. Com 7 anos, quando fui para a primeira série, aí eu aprendi a falar o português. E aí eu fazia as compras para minha mãe, nas quitandas, aí no armazém. A minha avó, coitada, a mulher ficava só em casa e ela então nunca aprendeu a nossa língua. Quando ela morreu, ela falava mal e porcamente algumas palavras assim em português. Em Pomerode não tinha gente que falava português naquela época. Todo mundo falava alemão. Na, aber sie habe jetzt auch Deutsch gesprochen. Ja? Wie soll ich sprechen? Ja? Aber immer so, dass die das nicht mitgekriegt haben. Ja, guck, weggegangen war ich dann nicht, ne? O Expedicionário, a voz dos que não ficaram em Pistoia para a divulgação dos feitos heróicos dos que pediram ao Brasil o direito de morrer para que não morressem a pátria, a liberdade e a democracia. Os pracinhas, como eram chamados, veio da expressão sentar praça, que significa se alistar nas Forças Armadas. O apelido foi atribuído a soldados rasos, detentores de patentes mais baixas da hierarquia militar. O primeiro grupo de caça brasileiro, Jambok, conhecido também como Senta-Pua, tem um símbolo um tanto interessante para ser representado. Um avestruz segurando um escudo e uma arma. Mas por quê? Em volta do símbolo temos a cores verde e amarelo, representando a bandeira do Brasil. Atrás há uma paisagem totalmente em vermelha, representando os cenários de guerras que eles enfrentavam. O avestruz se deve a um fato bem interessante, já que os soldados tinham que comer comidas totalmente estranhas e às vezes até vencidas, tendo assim
sendo necessário um estômago de avestruz. A imagem de dentro do escudo representa as estrelas do Cruzeiro do Sul, e o armamento que o avestruz segura se deve ao fato de ser a mesma arma disponibilizada pelos soldados que embarcavam. Agora, vamos falar da imagem que, quando é relatada, já vem logo a febre à cabeça, a cobra fumando. Mas de onde ela vem? Essa é uma história bem engraçada até. Na época que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, já se relatavam de talvez o Brasil participar, só que não era levado tão a sério. Inclusive, alguns jornalistas falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E bem, o tempo passou e logo foi confirmada a febre. E para homenagear tais pessoas que desacreditavam do fato, o brasão foi justamente uma cobra fumando. Ex-pracinhas da FEB: Aleixo Venturi, Alfredo Bayer, Alfredo Knopf, Alfredo Patrício, Alvin Loppinon, Anselmo Bertoldi, Anselmo Leitenberger, Carlos Campigotto, Erwin Itner, Felício Tomazini, Francisco Faustino, Francisco Riola, Harry Jacobsen, Lino Vicenzi, Mário Dalla Bona, Pedro João Silva, Servino Mengarda.